Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e essa é a nossa live Orai Sem Cessar. Tivemos há pouco nosso irmão João Veríssimo, que nos trouxe esse belíssimo momento de canções. Então, muito obrigado, viu, João? Já está mais soltinho, né? A primeira vez que ele fez aqui, o bicho parecia uma árvore, assim, né? Eu já mandou boa noite, daqui a pouco já está pregando, já está deixando mensagem, mandando abraço, boa noite, orando e etc. É assim mesmo. É o primeiro contato que você tem com a câmera assim é difícil. A primeira live que eu fiz também fiquei bem congelado. Depois você pega o jeito, né? Então muito obrigado, viu, João? Foi muito bom. Que Deus te abençoe muito. Então vamos lá iniciar a nossa live orando. Senhor, nós lhe rendemos graças por este dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por todo o teu cuidado e pelo teu amor. Abençoe-nos agora nesta transmissão, no estudo da tua palavra e também no momento de oração. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presentes. Fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, dando continuação no nosso estudo em Atos. Hoje, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Atos 11, versículos de 1 a 18. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração. Depois do estudo, nós oraremos. Eu deixei também todos os meus contatos aí nos comentários, né? Tem o meu celular, tem o meu e-mail, tem o meu Skype. Você pode fazer contato comigo precisando de alguma coisa, bem como na própria página da igreja você pode enviar uma mensagem inbox, tá? O que você precisar, eu estou à disposição. Então tem todos os meus contatos aí na página, no comentário que eu coloquei para vocês. Então, Atos 11, de 1 a 18. Vamos lá, então. Eu leio o versículo e já faço o comentário. Versículo 1 de Atos 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, desde que houve a conversão da casa de Cornélio, a notícia se espalhou e chegou então até os apóstolos e os cristãos e cristãs que estavam em Jerusalém. Versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo... Então, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus de nascimento, os judeus cristãos, tá? Versículo 3. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Notar aqui a situação. Os judeus cristãos, os judeus de Jerusalém, que apesar de serem cristãos, eram judeus, ainda estavam muito apegados à questão da lei, à questão da tradição e à observação de costumes. E ao judeu era extremamente proibido a comunhão da mesa com o incircunciso. Para o judeu é muito importante essa questão, esse tema da comunhão à mesa, de partilhar uma refeição. Em Lucas, esse tema é muito importante também. Se nós observarmos tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos, principalmente o Evangelho, né? Nós temos essa questão da comunhão à mesa e Cristo chamando a comunhão à mesa pessoas que não estavam incluídas naquele público que seria recepcionado por judeus. Então, nós temos aqui um princípio de um conflito que demonstra, em parte, e daqui a pouco nós vamos ter esses judeus cristãos criando mais uma circunstância. Isso leva à primeira reunião de presbitério da história, né, em Atos 15, quando se reúne o concílio em Jerusalém para deliberar sobre a questão dos cristãos
gentios, ou seja, dos cristãos não judeus. Mas temos aqui um princípio de problema. E antes de qualquer coisa, né, veja, tamanha é a ansiedade, tamanha é a incompreensão, tamanho é o preconceito racial, que eles nem esperam Pedro dizer absolutamente nada e já fazem uma afirmação que demonstra o coração preconceituoso. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Isso era abominável a um judeu, partilhar refeição junto com um estrangeiro, junto com alguém que não era circunciso. Versículo 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, vindo até perto de mim. Então ele vai relatar aquele êxtase e a visão que ele teve durante o êxtase, já falamos sobre isso. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda, qualquer coisa profana, qualquer coisa impura ou imunda, suja, enfim, né? Ou seja, qualquer coisa que a lei, que o tabu alimentar lá do Antigo Testamento proíbe. Mas reforço a minha observação acerca desta visão de Pedro. Não era uma visão para tratar do tabu alimentar, era uma metáfora para falar sobre a conversão dos gentios. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, já disse que essa linguagem também é uma linguagem cerimonial, de quando algo impuro era purificado e havia essa declaração do sacerdote, né, agora está puro. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então, Pedro, a partir da experiência dele, relata o que houve, né? E então agora vai falar dos enviados de Cornélio, lá de Cesareia. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Então eles foram em 7 pessoas. 7 pessoas. 7 é um número bom, né, para referendar que algo é verídico, né? No antigo código de leis dos egípcios, eram necessárias 7 testemunhas para confirmar que aquilo era verdadeiro. No antigo Império Romano também, um testamento tinha que ter 7 selos oficiais para terem essa função de algo com valor. Um documento oficial romano tinha 7 selos. Pastor, já ouvi esse negócio de 7 selos que são quebrados. Sim, lá em Apocalipse, né? O documento romano tinha que ter 7 selos para ter um valor, né? Um documento importante. Mas enfim, 7 pessoas, um número importante aqui que observaram tudo o que aconteceu dentro da casa de Cornélio. Pedro e os outros 6 irmãos que estavam com ele em Jope. Inclusive que ele estava na casa de Simão Curtidor, e já falei sobre isso também. E ele nos contou como vira, o versículo 13, o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, olha que interessante. Pedro relata o Pentecostes entre os gentios, né?
o derramamento do Espírito, o cumprimento da palavra do Senhor, aquilo que aconteceu no primeiro momento, lá com os judeus, com os apóstolos, irmãos e irmãs reunidos no cenáculo, depois acontece com os samaritanos e agora com os gentios. O Espírito Santo já foi derramado, mas esta repetição é para mostrar a igualdade, essa questão da igualdade. O Espírito é derramado sobre toda a carne, judeus, samaritanos e agora estrangeiros. Então é como se fosse 3 etapas da mesma coisa, né? Então é como se o ato lá que se inicia e é pleno lá de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então nós temos mais essa etapa do mesmo fato, né? O Espírito Santo sobre os samaritanos e agora sobre os gentios, sobre os estrangeiros. E agora há um acréscimo no discurso de Pedro diante dos apóstolos e dos irmãos em Jerusalém, que é da profecia, né? Ele remete à profecia. João, na verdade, João Batista, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, após o relato de Pedro, até aqueles que eram opositores calam-se e começam a glorificar a Deus. Então, nós temos aqui uma lição interessante para a gente, bem prática. Primeiro, cuidado com o preconceito. Ainda hoje nós carregamos uma série de preconceitos e de resistência. Nós temos um problema terrível de achar que nós temos que nos agregar somente com pessoas que se enquadram no nosso critério. Então, muito cuidado, muito cuidado. Às vezes, nós agimos como esses judeus aqui, os da circuncisão. Nós nem esperamos para saber o que houve. Já foram atacando Pedro. Você comeu com incircuncisos. Olha, cuidado com o preconceito. Cuidado com a resistência às pessoas. Cuidado com estereótipos. Cuidado com não criar um filtro para você de quem é bom e de quem é ruim, a partir da sua concepção, e não a partir de Deus, que não faz acepção de pessoas. Então, é uma lição importante que esse texto nos ensina enquanto cristãos e cristãs. A salvação para todos aqueles a quem Deus quer chamar, sem exceção. Então, a gente não precisa criar ou estabelecer um critério, tá? Outra coisa, não devemos ter esta ansiedade em criar conflito desnecessariamente. Não havia necessidade de criar um tumulto. Você comeu com incircunciso, etc. Eu acho que nós temos que primeiro ouvir. Se eles tivessem ouvido Pedro antes de já ir criando uma situação, a coisa não teria quase se tornado um conflito. Então, tenha calma. Então, às vezes alguém chega aliás, se tem uma coisa que denigre o evangelho e estraga a nossa comunhão é fofoca. Eu tenho horror à fofoca, tenho pavor à fofoca. Assim, eu acho que não tem coisa mais horrível que disseminação de boato. Então, se há fofoca, se há disseminação de boato, não seja rápido e ávido, né? A fofoca se encerra quando chega em você e você bota um ponto final nela. Fala, isso é fofoca. Você tem prova? Vamos convidar a pessoa que você está falando para resolver isso? Será que foi dessa maneira mesmo que aconteceu? Então, não tem que agir por impulsividade. Então, alguém chega e ele fala, olha, eu vi tal pessoa em tal lugar lá, ó, estava lá com uma mulher. Olha, pastor, eu vi lá o rapaz lá da igreja, ele estava lá em tal lugar, num lugar escuro, e estava com uma mulher. Né? Às vezes ele estava levando a mãe dele para almoçar,
ou dando uma carona para a irmã, enfim, etc. Ou a esposa mudou o corte de cabelo e você achou que era uma outra mulher. Então, muito cuidado com essa precipitação para fofoca. Eu detesto. Eu tenho pavor disso. Então, não seja como esse pessoal daqui, esses judeus aqui, os da circuncisão. Chegou fofoca em você, corta na hora. Fala assim, isso não é de Deus, isso não é cristão, não quero saber. Pare com isso. Não deixe que a coisa flua. E outra lição que esse texto nos traz é que quando nós ouvimos e compreendemos toda a história, a tendência de um conflito, de um atrito, é ser resolvido. Então, a melhor maneira de se resolver conflitos e atritos é através do diálogo. Depois que Pedro expôs e mostrou como ele foi um instrumento de Deus e tudo que ele vislumbrou da ação do Senhor, dizendo que o mesmo que aconteceu com esses judeus que estavam se julgando os bons, os melhores, os tais, falou assim como aconteceu conosco. O mesmo dom, o Espírito Santo, da mesma maneira que veio sobre nós, também foi sobre os gentios, sem acepção, da mesma forma. Ou seja, eles são como cada um de nós. A visão que eu tive é muito clara. Aqui Deus purificou, não podemos chamar de impuro, de sujo, de profano. Deus acaba com esta barreira étnica. Homens e mulheres, brancos e negros, asiáticos e europeus, americanos, enfim, ocidentais, orientais e etc. Diante do Senhor não há mais esta questão de raça superior, raça inferior, somos todos seres humanos iguais, iguais. Então isso mostra um princípio interessantíssimo de unidade e é o que nós devemos insistir enquanto igreja. Que texto rico, que texto maravilhoso. E que bom que após Pedro expor toda a circunstância, aqueles que estavam se opondo agora só podiam glorificar a Deus. É óbvio, esse grupo vai criar algumas outras circunstâncias que vai... depois nós vamos ver em Atos 15, né, a solução dessa situação aí. Mas uma última lição que esse texto nos mostra, cuidado com conservadorismo. Você conservar aquilo que é bom, boas práticas, boas tradições, educação, respeito, ou seja, quando você conserva coisas boas, isso é muito bom. Mas quando você se torna um conservadorista, daqueles que, assim como esses da circuncisão, estão tão fixados num dogma que é da sua cabeça somente, sem condição de se abrir para além, você pode se tornar um obstáculo para a igreja que você integra. Por exemplo, para mim, música boa é só aquela que é tocada no órgão. Para mim, música boa é só aquela que é baixo, bateria, guitarra e o volume lá no alto. Para mim, o pastor tem que pregar de terno, gravata e não importa o calor que esteja, é terno, gravata. Não, o pastor tem que pregar de toga. O pastor tem que pregar de camiseta e bermuda porque tem que ser contemporâneo. Sabe esse tipo de coisa? Nós temos que ter muito cuidado em saber conservar e sermos conservadores daquilo que é bom. Respeito, integridade, pontualidade, cumprir o que prometemos, ou seja, ter palavra e etc. Mas conservadorismo, quanto a não estar disposto a mudar uma concepção que não é fato, gera problema. É o que esses judeus, os da circuncisão, fazem com Pedro. Já vão criando uma situação. Como assim? Por que tiraram esse vaso de 170 anos que estava aqui? Olha, depois de 170 anos ele desmanchou, a gente teve que trocá-lo. Sabe? Se você é presbiteriano e está me assistindo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Não preciso esmiuçar nos detalhes, né? Então, eu acho que esse texto dá uma lição para a gente também importante sobre conservadorismo, que é um atraso, é um retrocesso para a igreja do Senhor. Quase que foi aqui também,
Mas não adianta, era Pedro e era a ação do Espírito Santo e a salvação chegando aos gentios. Quer os circuncisos ou não, a ação é de Deus. E eles vão acabar sendo orientados pela própria ação de Deus aqui no final, no versículo 18, a ponto de glorificar ao Senhor e falar, não somos exclusivos. A graça de Deus chega a todos. Que assim Deus nos ajude e nos abençoe com esse texto. Então vamos aos nossos motivos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido, dá tempo, tá? Primeiro pedido de oração que aparece para mim aqui da Dona Carmen, pede oração pelo Omar, o esposo da Dona Carmen, que teve uma baixa de glicemia. Então, orar pelo seu Omar, para que a sua glicemia volte ao normal. Dona Carmen também pede para que continuemos a orar pela Carolina Hidalgo, a nossa irmã lá do Chile, que teve um tumor encontrado no cérebro, né? Um tumor cerebral. O esposo dela é pastor da igreja presbiteriana lá no Chile, pastor Gerardo. Nossa irmã Letícia pede oração pela Maria Iderna, que continua na UTI, e também pelo Ricardo Colim, que apresentou melhoras. Que bom, que boa notícia. E pede também pelo Ricardo presbítero, Ricardo Rebelo, né, o esposo da Letícia, que está com dor lombar. O diácono Osni pede oração por todas as famílias, pelos adoentados e viciados. A nossa irmã Valésia pede oração pela sua saúde. Está com problema de coluna, né? Coluna é triste. Então nós vamos orar. Se você está nos assistindo, não deixe de mandar um oizinho aí para no final enviarmos um abraço para ti. Então oremos. Senhor, nós intercedemos pela Dona Carmen, por toda a sua família, em especial pela vida do seu Omar. Clamamos, ó Pai, que a sua glicemia fique estável, para que ele se sinta bem, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor o abençoe, guarde, livre de todo mal, abençoando, ó Pai, todo o seu sistema endocrinológico, para que ele fique bem. Abençoe também, ó Deus, a nossa irmã Carolina, lá no Chile. Pedimos a tua bênção e teu amor sobre ela nesse momento difícil, momento em que encontra uma doença grave, um tumor cerebral. Pai, tenha misericórdia da vida dela, abençoe toda a sua família, abençoe o pastor Gerardo, todos que estão enfrentando junto com ela esse momento difícil. E cremos que o Senhor tem poder para curá-la. Se for da tua vontade, Pai, opera um milagre nesta vida. Senhor, abençoe a Letícia, abençoe o presbítero Ricardo nessa dor que ele tem sentido na lombar, que ele fique bem, que ele se recupere, ó Deus. Cuida da saúde do teu servo. Abençoe também a Maria Iderna, abençoe o Ricardo Colim. Pai, guarda-os, restaura a saúde, para que eles fiquem bem. Agradecemos, ó Pai, pela melhora do Ricardo Colim e que ele fique melhor a cada dia, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós intercedemos pela vida do diácono Osni, da nossa irmã Valéria, pedimos pela sua família, pedimos por todas as famílias que nos assistem, por todos que estão doentes e todos que sofrem qualquer problema com vício, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, livrando, libertando desta cadeia que é o vício.
Abençoe a nossa irmã Valésia, abençoe toda a sua família, principalmente a sua saúde, problema de coluna. Pai eterno, tenha misericórdia da tua serva, toma nas tuas mãos e cure-a para a honra e glória do teu nome. Deus, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Que a tua bênção, o teu infinito amor esteja com eles e com seus familiares. O Senhor sabe as necessidades de cada um, por isso supre-as em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui aos nossos abraços. Boa noite, Dona Carmen. Um grande abraço para a senhora, para o seu Omar, melhoras. Boa noite, Anne Caroline. Que Deus lhe abençoe. Um abraço para ti, um abraço para o seu esposo Alisson. Muito obrigado pela companhia aqui na live. Boa noite, Rose Andrade. Um grande abraço para ti. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã lá de Itapema. Um abração para ti, para o esposo, para toda a família. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã amiga lá de Itapema, também ligadinha conosco. Que Deus lhe abençoe. Viu, Dulceleia? Um grande abraço para ti. Uma excelente noite. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê, no oeste catarinense. Que Deus lhe abençoe, viu, Dulceleia? Um grande abraço para ti. Boa noite, Gilberto Palharim. Grande abraço para ti e para toda a família. Uma excelente noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Marília. Um abraço para vocês. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Diomar. Boa noite, Alexandre. Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um forte abraço. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Letícia, eu estava desenvolvendo uma dor terrível também nas costas, na lombar, na região do quadril, que me levou a comprar uma cadeira de escritório, né, para usar aqui para as lives. Está resolvendo, tá? Então, não sei qual é a cadeira do Ricardo, eu sei que ele está trabalhando extremamente sentado, né, e focado aí, trabalhando muito, 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 né? Nas aulas online. Então, fala para ele dar uma espiadinha nisso de cadeira. Resolveu a cadeira, resolveu o quadril. Pedi um quadril novo, não tinha para comprar, então teve que comprar a cadeira mesmo. Boa noite, seu Valério. Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Everton. Um grande abraço para ti. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um abração para toda a tua família. Ó, o seu Omar está assistindo. Espero que o senhor fique bem, viu, seu Omar? Que melhore a questão glicêmica. Boa noite, João. Boa noite, Tamires. Boa noite, Maria. Boa noite, Júlia. Obrigado, viu, João, pelos momentos de canção. Muito bom. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. São os nossos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, sempre ligadinhos conosco. Boa noite, Valésia Cardoso. Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti, para toda a família. Boa noite, Aline. A Aline mandou boa noite só agora, quase que ficou sem boa noite. Isso aí, são os nominhos que aparecem aqui para mim, tá? Boa noite, Antônio. Eu sei que a Antônia sempre assiste o vídeo, que ela curte, né? Aparece a curtida lá. Se você está assistindo e não comentou, ou se comentou e o Facebook não mostrou aqui para mim, acontece também, tá? Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, às 20 horas, com a continuação do nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã às 20 horas com a continuação do nosso estudo em Atos.
este vídeo, bem como as canções, logo estarão disponíveis também no nosso canal do YouTube. Então, boa noite a todos e a todas.